Pessoal, para esse vídeo de hoje, eu quis trazer aqui para vocês uma lista com os maiores manipuladores do espaço-tempo do universo aí da DC Comics nos quadrinhos. Tem personagens aqui nessa lista que se tornaram verdadeiros deuses, controlando o tempo até mesmo melhor do que algumas entidades cósmicas. E sim, teremos aqui seres humanos que conseguem criar máquina do tempo ou ganhar poderes que manipulam o tempo, mas também teremos deuses, né, entidades. Eu também vou trazer aqui no canal os manipuladores da Marvel, né, no quesito de tempo, manipuladores talvez dos animes, se vocês quiserem, e os maiores manipuladores do tempo da cultura pop no geral. Se vocês quiserem esses vídeos, me cobrem, comenta aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês. Vamos começar então com um manipulador do tempo aí chamado de Flash. Graças à série da CW, Flash ficou conhecido pela grande maioria do público como personagem que acaba ferrando, né, a linha do tempo. Mas nos quadrinhos ele não faz isso com tanta frequência não. Mas eu não posso deixar de mencionar, né, um dos arcos mais aclamados pelos fãs de quadrinhos aí, chamado de o Flashpoint. Nesse arco, Barry Allen volta no tempo, né, para salvar sua própria mãe de ser assassinada e acaba então alterando toda a linha do tempo por um acidente. Ele criou um mundo onde o Aquaman e a Mulher Maravilha estavam em guerra, né, destruindo boa parte do mundo. O Bruce não é o Batman e o Superman foi capturado pelo governo. O Flash consegue fazer essas alterações graças à sua conexão com a força de aceleração, que é quase uma manifestação do tempo em si próprio, né? Outros velocistas como o Wally West, Bart Allen e o Savitar podem fazer também a mesma coisa. O problema é que só o Barry ficou famoso, né, por fazer isso e acabar dando errado muitas vezes. Mas sim, a maioria aí dos velocistas conseguem entrar na Speed Force e sair em um outro momento do tempo. Podem voltar também no próprio tempo, né, retroceder o tempo deles ou ir para o futuro. E já que a gente falou de velocista, número 2, Flash Reverso. Eu disse que todos os velocistas, né, com acesso à força de aceleração têm a capacidade de viajar no tempo, mas esse aqui é bem exceção, né? Ele criou a força de aceleração negativa e não a Speed Force original. Albert Towne, o Flash Reverso, para os mais íntimos, né, foi capaz de recriar parcialmente o acidente que deu os poderes ao homem mais rápido do mundo, o Flash. Isso porque ele é do século 25 e com todo o conhecimento do futuro ele sabia sobre a esteira cósmica e usou ela para ter os poderes que ele ganhou, mas ele ficou mentalmente instável no processo e se tornou um vilão. Ele viajou para o passado para se tornar amigo do Flash ali, mas após uma série de acontecimentos acabou se tornando o maior vilão do Flash. O seu controle sobre a linha do tempo é tão grande que ele se tornou um paradoxo vivo, incapaz de morrer, e como também ele é criador e condutor da força de aceleração negativa, quanto mais ele corre, mais ela se fortalece, sendo então quase impossível de deter esse personagem permanentemente. Se você matar ele em algum universo, ele vai existir em outro e por aí vai. Seguindo, temos agora o Dr. Manhattan. Lembrando, esse vídeo não tá por nível de poder, senão o Dr. Manhattan seria um dos mais poderosos, sem dúvidas. O Dr. Manhattan, ao ser apresentado dentro do universo de Watchmen, já era medido como um dos seres mais poderosos dos quadrinhos e ficou ainda mais reforçado a partir do quadrinho, né, o Button. Com a entrada do personagem definitivo ali no universo da DC Comics, conseguimos ver ao certo toda a real extensão dos seus poderes. Depois do Barry Allen voltar no tempo e depois fazer isso de novo para consertar os problemas que ele mesmo criou, todos acreditaram que era o fim da realidade. Mas, na verdade, né, ela ainda existia. Barry e Bruce, viajando na esteira cósmica, chegaram até lá e descobriram que o Dr. Manhattan estava segurando toda aquela linha do tempo, né, de se desfazer e ia se acabar. Não apenas isso, quando o Wally West retornou da força de aceleração, ele deixou claro, né, subentendido, que o Dr. Manhattan foi o personagem que roubou 10 anos da cronologia dos quadrinhos da DC. Durante o relógio do juízo final, o Dr. Manhattan mostra que conseguia ver o futuro das pessoas que está ali à sua frente e como a sua interação com elas, né, também afetava esse futuro. O mesmo também conseguia ver simultaneamente o próprio passado, presente e futuro e alterar isso. Número 4, temos agora o Espectro. Assim como o Dr. Manhattan, o Espectro é uma entidade cósmica que geralmente está relacionada a crises multiversais. O Espectro é a representação da ira divina, um protetor do multiverso ao lado de outros seres de igual poder, né, que servem diretamente à presença, o Deus criador da DC. Durante a crise nas Infinitas Terras, a primeira crise, os heróis acreditavam que tinham derrotado o Anti-Monitor definitivamente, mas o Espectro chegou para dar o fim às comemorações. Isso porque ele percebeu que o vilão não tinha sido derrotado, só tinha
tinha ido viajar, cara, né? Encontrou um desconto aí em algum site de viagem e foi viajar. Mas não pra qualquer lugar, para o início da criação do primeiro multiverso da DC, quando a mão estava pra criar tudo, né? A mão, a fonte. Rapaz, eu queria ter ido pra essa viagem também, né? Seria interessante. Só isso, então, já demonstra aqui pra gente, né, a percepção da quarta dimensão absurda que o espectro, né, esse espírito divino possui. Graças a isso, outros heróis relacionados também a viagens no tempo, que ainda vão aparecer aqui pelo vídeo, conseguiram ir atrás da entidade e, enfim, derrotá-la. Então sim, o espectro é um dos maiores manipuladores do espaço-tempo. Número 5, Gladiador Dourado. Assim como o Flash Reverso, o Gladiador Dourado também é um personagem do século 25, mas diferente do Albert Downey, Michael John Carter não era um gênio e muito menos tinha poderes. Ele era um Zé Ninguém, cara, destinado a ser um fracassado, né? Isso, né, a história dele conta. Felizmente pra ele, o personagem conseguiu um emprego de meio período em um museu. Museu esse que guardava artefatos de heróis lá do passado. Cansado da sua vida ali no tempo atual, ele roubou alguns aparelhos desse museu, e o que incluía também uma máquina do tempo, e usou essa máquina do tempo para voltar ao século 20 e se juntar aos heróis do passado. É claro que ele fez tudo de má índole, né? Não pensando em salvar a vida das pessoas, pensava apenas em ganhar fama e dinheiro. Mas com o tempo ele acabou sim se tornando um super-herói e viajando no tempo outras vezes também. Então sim, sempre que a gente fala de viagem no tempo da DC, a gente lembra aí do Gladiador Dourado. Mas ele não é um dos maiores manipuladores assim do tempo na DC não, é só mais um ali da história. Só que ele é bem divertido, então a gente mencionou ele aqui. Inclusive vai receber uma série, né, no universo da DC do James Gunn, no DCU. Número 6, temos agora o Metron. Metron é um dos novos deuses e um dos mais influentes dentro da DC. Isso graças à sua cadeira, a cadeira de Mobius. E ela não é só um assento para ele ficar confortável sentado, não. Ela foi criada pelo Anti-Monitor e é responsável também por dar os poderes inimagináveis a qualquer um que sente ali, sendo um desses poderes viagem no tempo. Metron tem conhecimento de todas as alterações na linha do tempo da DC Comics e também já foi para o passado entregar o fogo para a humanidade e usa esse poder também para coletar informações para os novos deuses. Quando o Batman se sentou nessa cadeira, ele conseguiu ter o mesmo feito de poder, se tornando quase que onisciente, um verdadeiro deus ali. Ele até mesmo, cara, tentou voltar no tempo para impedir a morte dos seus pais, mas a cadeira não permitiu que o tempo fosse alterado, mas ela tinha o poder de fazer isso. O Wally West também foi mais um a se sentar nessa cadeira e ainda recebeu os poderes ali do Dr. Manhattan, dois seres de extremo poder que estão aqui nessa lista também. Então imagina tudo que ele poderia fazer estando nesse estado aí, incluindo a sua conexão também com a força de aceleração. O cara tava insano. E pessoal, antes de continuar com a lista, esse conteúdo ele é patrocinado. Estamos aqui com a Blaze, tá bom? Patrocinador aqui do vídeo. Blaze é uma plataforma de jogos online para maiores, onde você pode vir aqui jogar os jogos para se divertir. Pode dar a sorte de ganhar um cascalho, porém pode perder muito também. Por isso, para vir jogar, você clica aqui em depositar, coloca um depósito mínimo de R$1, né? A quantia que você quiser. Só que coloca só a quantia que você puder perder. Como eu falei, o intuito é a sua diversão. Você pode sim ganhar um cascalho, mas pode perder muito também, vencendo ou perdendo aqui nos jogos. Por isso tem que jogar com responsabilidade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. Mas ó, Blaze não é plataforma de investimento, é para entretenimento, sua diversão. Eu vou repetir isso bastante para vocês entenderem mesmo, tá bom? Ó, vamos lá, vou vir jogar aqui com vocês o modo Double. Como que funciona, Caio? A gente coloca aqui a quantia, 2.500, escolhe entre essas três cores, qual você acha que vai cair. Eu acho que vai ser a cor preta, então eu vou dar um começar jogo. O vermelho e o preto multiplica o valor que você colocou ali em até 2 vezes, tá bom? E o branco, que é mais difícil de vir, ele multiplica em até 14 vezes. É muita grana sim, mas é bem mais difícil. Então vamos lá, começou a girar, vamos ver se vai dar bom aqui pra gente, no preto, né? Ó, caiu no preto, então vencemos. Se eu coloquei 2.500, eu vou lucrar 5.000. Olha a nossa banca como que ela vai aumentar. Aqui embaixo já tá mostrando, né? Olha lá, 7.500, então vencemos, tá vendo? Eu recomendo vocês, antes de virem aqui na plataforma também, pesquisar bastante, ver vídeos, ler as regras de cada um dos jogos, como que funciona, pra não ter erro, ler as regras do bônus também, tá bom? Inclusive, tem um bônus pra você, se você quiser vir se cadastrar aqui com o meu código NERD. Você pode ganhar um bônus de até R$1.000 e várias rodadas grátis pra ir aprendendo, pra começar a jogar. Jogue só se você for maior e jogue pra diversão. Seguindo, temos agora o Forjador de
de Mundos. O Forjador de Mundos é um dos 3 filhos da Perpétua. Ele é irmão do Anti-Monitor e do Monitor, né? E um dos seres da 6ª dimensão. Sua dimensão é a mais alta dentre todas as camadas da DC, o que já garante a ele uma vaga aqui nesse vídeo. Isso porque seres mais abaixo, como por exemplo os duendes da 5ª dimensão, manipulam o tempo à vontade. Imagina eles, né? Então sim, o Forjador de Mundos tem a plena capacidade de ir pra frente ou pra trás no espaço-tempo, assim como também ele pode ver o que vai acontecer com as suas criações antes de ocorrer de fato. Mas não é só pelo seu nível de poder que ele está aqui não, mas sim por conta de uma das suas próprias criações. O Forjador de Mundos é responsável por criar o hipertempo na DC, uma teia de linhas do tempo que conecta tudo o que existe, quase como lá a gente viu na TVA na Marvel, né? A maioria dos personagens dessa lista, né, se não todos, utilizam do hipertempo para viajar entre as realidades. E se não fosse pelo Forjador de Mundos, isso nem seria possível. Então, olha a importância desse personagem. Número 8, temos agora o Homem-Hora. Esse nome não tinha como ficar de fora aqui do vídeo, né? Matthew Tyler foi um androide do século 853, criado a partir do DNA do Homem-Hora original e que lutou ao lado da Sociedade da Justiça e também da Liga da Justiça. Ele possui um artefato cósmico de manipulação do tempo, conhecido como Orlogog, e ele utilizou esse artefato para deixar a Sociedade da Justiça e viajar através do tempo. Ele acabou sendo destruído, porém, Hip Hunter deixou subentendido que ele está vivo, apenas inoperante, já que é uma máquina, né, no fim das contas. Não temos muitos detalhes, mas entra aqui pro nosso vídeo também. Número 9, temos Tachyon. Josh Saunders era um antigo psicólogo cego que foi escolhido pelo Pai Celestial para ser um elemental da fonte, né, e manipular os seus poderes, a fonte que puxa energia da própria presença. O Pai Celestial fez isso porque via nele um homem sem destino e foi criado para ser uma segunda opção no caso do próprio Pai Celestial morrer. No momento em que recebeu os seus poderes, ficou extremamente poderoso, como se espera, né, de um avatar do Pai Celestial, um novo deus, o mais poderoso de todos. Ele podia ver tudo, cara. O tempo não era mais um limitador. Passado, presente e futuro estavam disponíveis, né, pra ele ali, incluindo a morte do Pai Celestial. O cara realmente virou quase um deus do tempo ali. Número 10, Hip Hunter. Hip Hunter é um dos personagens mais famosos da editora, né, da DC, em relação à viagem no tempo, até mesmo protagonizando, né, uma série da DC, chamada de Legends of Tomorrow. Até hoje, a sua origem nos quadrinhos é incerta, e tem várias versões, né, que já foram apresentadas pra gente, sendo uma das mais conhecidas que ele era um gênio que inventou uma máquina capaz de viajar no tempo e se tornou um verdadeiro protetor das linhas do tempo, atuando principalmente, cara, ao lado da Liga da Justiça para manter tudo estável. Tem informações privilegiadas sobre o futuro. Lá na série mesmo a gente via, Hip Hunter conseguia viajar no tempo à vontade, né, com a sua nave e podia levar equipes inteiras com ele. 11º personagem, temos agora o Caçador do Tempo. O Caçador do Tempo é um dos principais inimigos da Legião dos Super-Heróis, mas também, né, já chegou a enfrentar a própria Liga da Justiça. Não se sabe ao certo a sua real origem, mas já foi revelado que ele é uma versão do futuro do próprio Superboy Prime, ou pelo menos ele era, já que o Superboy do passado o atacou e talvez tenha o destruído. Falando do seu poder, quando se trata de manipulação do tempo, ele é quase inigualável, até mesmo impedindo outros personagens também de viajar no tempo. Sua base, chamada de Cidadela, fica no fim dos tempos, tipo o Kang, né, aquele que permanece da série do Loki. E também ele pode até mesmo dar partes dos seus poderes a outros personagens, né, para que se passem por ele. Ele pode fazer com que outros personagens também tenham visões do tempo, do passado, do futuro, do presente, o que quebra também a sanidade de quem faz isso, além de conseguir mexer com toda a estrutura do tempo, apagando seres da existência e criando também novas realidades. Temos agora também o Senhor Destino. O Senhor Destino é um título e não um personagem, né? Um título dado a todos aqueles que usam o capacete do poder de Nabu, o Lorde da Ordem mais poderoso de todos os tempos. O personagem já conseguiu bater de frente com o próprio Espectro, né? Tem uma parcela dos poderes do Deus Supremo da DC, presença. E isso também quando o Espectro, cara, tinha saído de controle. Por mais que o Senhor Destino tenha perdido na luta, ele segurou a entidade por tempo suficiente para que seu plano se cumprisse, então ele é muito poderoso. No quadrinho Zero Hora, quando o Hal Jordan Parallax, né, fundido com Parallax, manipulou o fluxo do tempo, foi o Nabu quem se prontificou a utilizar os seus poderes divinos para enviar a sua equipe para local e tempo, onde estava o foco do problema. Graças à sua magia, o personagem tem um leque de poderes invejáveis, né? Qualquer personagem adoraria ter. Então coisas como manipular o tempo, ver o passado, ver o futuro e também através, né, da linha do tempo, não é nada pra ele. Inclusive no filme do Adão Negro tem lá uma versão do Senhor Destino e ele diz a mesma coisa, que ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Inclusive no filme ele conseguia ver o futuro, a morte do Gavião Negro e
e aí ele se mete no meio, e aí ele acaba morrendo nesse processo. Mas só porque ele quis, tá? Senhor Destino é muito poderoso, cara. Eu estou ansioso pra ver mais desse personagem em futuros filmes aí, dos heróis. Mas aí, conhecia todos esses manipuladores do tempo da DC Comics, cara. Vou trazer mais aí de outros universos, outras editoras pra vocês também. Então se inscreve no canal, deixa o like pra não perder os próximos vídeos. Valeu!